Boa noite, Cuiabá. Boa noite, Mato Grosso. Mas muito boa noite mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Cidade Verde, canal 12.1, com a melhor imagem digital para todo o estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo, amigo, bem-vinda, amiga, a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje é segunda-feira, nós estamos começando mais uma nova semana. Anote aí, já é dia 10 de julho do ano de 2023. Eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, que Deus tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. E o programa de hoje está assim, assim de informações importantíssimas. Danilo Figueiredo, boa noite. Boa noite, Agnello. Boa noite, você, minha amiga, meu amigo. Sejam bem-vindos ao Passando a Limpo. É uma honra recebê-los. Desde já, quero desejar uma excelente e abençoada semana a todos vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Agnello, e o meu destaque de hoje é para o governador Mauro Mendes, que na posse do deputado federal Fábio Garcia como novo secretário-chefe da Casa Civil, ele comentou as articulações em prol da aprovação do texto da reforma tributária, porque ele mudou de última hora o seu voto e orientou o deputado a votar a favor da proposta do governo federal de mudar de uma nova reforma tributária e uma política tributária para o Brasil. Perfeito, Danilo. Obrigado aí pelas informações, tá? Muito obrigado. Daqui a pouco, você não pode perder, eu vou estar recebendo aqui na minha sala de entrevista do programa Passando a Limpo a presença do diretor executivo da ProSoja, o Wellington Andrade, e nós vamos conversar a respeito deste assunto que, sem dúvida nenhuma, é o assunto, o tema mais debatido em todo o país, que é a reforma tributária, né, que foi aprovada na última quinta-feira na Câmara Federal e que está ainda repercutindo bastante. Já ouvimos o setor de negócios, de comércio, e agora vamos ouvir o setor do agro. O que pensam a respeito? Eles estão satisfeitos com essas novas regras que passam agora a ser apreciadas pelo Senado da República? Daqui a pouco, aqui no Passando a Limpo, tá bom? Bem, eu já quero, de bate-pronto, chamar esta informação, porque aproximadamente 542 quilos de substância análoga à cocaína foram apreendidas pela Polícia Militar no município de Canarana. Essa matéria aqui é da Andressa Salles, que traz todos os detalhes, uma quantidade imensa. Comigo aqui, Mato Grosso, na tela do Passando a Limpo. Na última sexta-feira, dia 7, a Polícia Militar foi acionada com a informação de que havia ocorrido um acidente de trânsito no entroncamento entre Canarana com saída para Água Boa. Conforme denúncia, o veículo envolvido estaria transportando entorpecente. Diante das informações, os policiais militares deslocaram-se até o local, onde no trajeto se depararam com outro veículo que havia sido roubado por um dos suspeitos, que evadiu em alta velocidade da guarnição da PM, vindo a sair da estrada onde os ocupantes sairiam em fuga no matagal. Em diligências feitas pela PM, localizaram um outro suspeito e ele foi detido. No atendimento da ocorrência, foi verificado que após o acidente no entroncamento, os suspeitos renderam um casal e roubaram a caminhonete, transferindo todas as drogas para este veículo, seguindo assim para a cidade de Canarana. A suspeita foi presa e encaminhada juntamente com o material apreendido para a delegacia da Polícia Judiciária Civil do município. Nessa noite de sexta-feira, a Polícia Militar de Canarana conseguiu realizar a apreensão de aproximadamente meia tonelada de droga aqui na MT 242, próximo ao entroncamento com a BR-158. Conseguimos realizar a abordagem e a apreensão dessa grande quantidade de droga aqui no município de Canarana. Obrigado, viu, Andressa, pelas informações, tá? Muito obrigado aí. Bom trabalho da Polícia Militar aí de Canarana, tirando de circulação essa quantidade imensa de cloridrato, de cocaína, né? Isso multiplicado com as muitas outras porcarias que eles usam, isso vai para o mercado aí a um preço milionário.
Bem, olha, eu saio desse assunto, agora eu já quero entrar num que eu gosto demais. É segunda-feira, amigo, é dia do balcão de empregos aqui no programa Passando a Limpo. A Ana Paula Figueiredo traz as informações. Atenção, você que vai sair amanhã em busca de uma oportunidade. Essa notícia é para você. Boa sorte desde já, hein, na tela. O Cine Estadual está ofertando nesta semana mais de 3.000 vagas de empregos. Confira agora as principais oportunidades disponíveis em algumas das regiões de Mato Grosso, Cuiabá e Várzea Grande. Ajudante de eletricista, 30 vagas. Motofrentista, 30 vagas. Consultor de vendas, 15 vagas. Pedreiro, 10 vagas. Operador de vendas, 9 vagas. Rondonópolis, armador de ferragem na construção civil, 50 vagas. Operador de caixa, 32 vagas. Repositor em supermercados, 20 vagas. Auxiliar de limpeza, 11 vagas. Ajudante de açougueiro, 9 vagas. Tangará da Serra, auxiliar de armazenamento, 61 vagas. Carreteiro, 10 vagas. Vendedor interno, 3 vagas. Pedreiro, 3 vagas. Borracheiro, 2 vagas. Sapezal. Operador de máquinas agrícolas, 187 vagas. Trabalhador agropecuário em geral, 100 vagas. Operador de processo de produção, 80 vagas. Operador de máquinas fixas em geral, 60 vagas. Ajudante de carga e descarga de mercadoria, 50 vagas. Lucas do Rio Verde. Operador de processo de produção, 30 vagas. Auxiliar de laboratório de análises clínicas, 20 vagas. Operador de tráfego, 6 vagas. Mecânico de manutenção de máquinas industriais, 5 vagas. Motofrentista, 4 vagas. Os interessados devem procurar a unidade do Cine mais próxima de sua residência, portando os documentos pessoais. Ana Paula, muito obrigado. Olha, eu desejo a você boa sorte e sucesso. Tá? Que Deus lhe abençoe amanhã, quando você sair de casa, para você ir em busca de uma nova oportunidade de negócio, tá bom? Antes de eu chamar o Danilo Figueiredo, e eu tenho uma reportagem especial sobre reforma tributária, eu quero só convidar você a conhecer o nosso site, o passandoalimpo.mt.com.br. Vai ser muito legal ter você conosco, nos seguindo, acompanhando. A matéria de capa aí já diz, Mauro Mendes cita avanços e adianta que irá cobrar, né, melhorias da proposta do Senado. Óbvio, está falando da proposta da reforma tributária aprovada na semana passada. Fábio Garcia reforça compromisso com eficiência, né, ele que agora passa a estar à frente da Secretaria da Casa Civil, do lado do governador Mauro Mendes. E hoje, para surpresa, Danilo, o Botelho esteve lá no lançamento lá da obra lá, né? O presidente da Assembleia, Agnello, ele apareceu de surpresa. Houve muitos comentários com a imprensa se o presidente estaria presente para prestigiar a posse do Fábio Garcia. Eis que, no exato momento do discurso do novo secretário-chefe da Casa Civil, ele, Eduardo Botelho, apareceu de surpresa, roubou a cena e ainda pediu 1 minuto do direito da fala do novo secretário para fazer o seu discurso e parabenizou o Fábio Garcia, desejou sorte ao deputado federal que exercerá a função pelo período de 4 meses, a exemplo do Mauro Carvalho, que agora é senador, que ocupará a vaga no Senado, enquanto o senador Wellington ficará afastado por licença médica pelo período de 120 dias. Daqui a pouco você vai ver a matéria aqui no Passando a Limpo, tá bom? Agora, Danilo, com relação à questão da reforma tributária aprovada na segunda votação na última quinta-feira, dia 6 de julho, na Câmara Federal.
Agnello, a PEC 49/2019, ela foi aprovada em 2 turnos. Houve muita confusão, mas no final o governo conseguiu consenso e quase atingiu a quantidade de quase 400 votos, inclusive votos da base bolsonarista. O projeto agora segue para Senado e, a exemplo da Câmara Federal, o Senado existe uma divisão, não existe consenso. Alguns senadores querem que o projeto seja votado de forma célere, outros pedem para que haja um tempo maior, para que seja discutido de forma ampla o projeto da reforma tributária. Vamos conferir agora na tela a reportagem da Soraya Medanha. O principal objetivo da reforma tributária é simplificar a cobrança dos impostos no país, mas os senadores ainda divergem sobre o ritmo de tramitação da proposta. Alguns acreditam que a reforma deve ter uma discussão e votação rápida na casa. A disposição do presidente Pacheco é que aqui ela seja célere, rápida designação de relator, debate, 2 ou 3 debates no máximo na Comissão de Assuntos Econômicos, apreciação na CAI e votação antes de novembro. Para outros senadores, a reforma tributária deve ser discutida com mais cautela e analisada sem pressa. Vai ter uma tramitação razoável para a gente poder apensar vários projetos que estão aqui também, né, de simplificação, de mudanças de alíquotas, de isenções. Então, isso nós vamos fazer um trabalho aqui, já está sendo constituído o grupo de trabalho na CAI, faço parte, inclusive, para que a gente possa discutir essa matéria. Aqui a oposição está pronta para pedir, chamar em audiências públicas, pedir os estudos da Receita Federal, né, os impactos tanto sobre a arrecadação da Receita quanto sobre o cidadão, o contribuinte. Apesar de defenderem uma reforma tributária para o país, alguns senadores estão preocupados com alguns pontos que consideram críticos na discussão da reforma. Você tem um orçamento muito concentrado no governo federal. E a reforma tributária em curso, ela continua com essa concentração e mais grave. Uma reforma tributária que não foca apenas na simplificação, na desburocratização e na redução da carga de impostos. Ela faz o contrário, ela amplia o volume de impostos, ela eleva a carga tributária. Acaba com a federação, acaba com a autonomia dos municípios. Os prefeitos vão perder com essa reforma muito, os estados vão perder com essa reforma e muito, o setor de serviços, a agricultura vão perder muito. Os únicos setores até agora que aparentemente vão ter alguns benefícios vão ser os bancos e a indústria. Bem, eu fiz questão de convidar hoje para estar conosco e agradecendo muito aí a presença dele, diretor executivo da AproSoja, aqui de Mato Grosso, o Wellington Andrade. Wellington, seja bem-vindo conosco, muito obrigado aí pela sua presença. O setor do agronegócio, ao longo desses últimos meses, porque essa discussão não é uma discussão recente, já é uma discussão que já vem sendo trabalhada aí há quase 3 anos no Congresso Nacional, enfim, saiu do papel, foi para a votação, foi aprovado, mas não foi aprovada do jeito que o setor do agronegócio esperava, né? Boa noite, seja bem-vindo comigo. Boa noite, Agnello, boa noite aí aos telespectadores do programa Passando a Limpo. Realmente, foi aprovada aí algo que foi proposto há 3 anos atrás e a AproSoja já vem acompanhando esse debate há praticamente 3 anos, né? Em um dos nossos circuitos AproSoja, se não me falha a memória, 2, 3 anos atrás, nós trouxemos o professor Marcos Sintra, ex-secretário da Receita Federal, para falar para o produtor rural justamente sobre os impactos da PEC 45, que foi essa que foi aprovada. Eu fiquei muito preocupado com uma carta aberta que foi emitida agora pela AproSoja, falando que a entidade que representa os produtores do estado de Mato Grosso, que este setor irá amargar um aumento de carga tributária de quase 60% em relação ao cenário atual. Eu confesso que eu achei um volume muito expressivo, 60%, né? Muito alto. No que consiste esta avaliação da AproSoja?
A ProSoja, assim como os outros setores da economia, está fazendo um cálculo em cima de uma incerteza, né? Por quê? Porque o governo que tinha que ter a responsabilidade de mostrar esse cálculo para a sociedade e para os setores não mostrou. Pelo contrário, o relator da PEC 45, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e o secretário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, Bernardo Api, sempre afirmaram que não tinha número, né? Então, todos os setores começaram a fazer simulações em cima de uma suposta alíquota que ninguém sabe o que vai ser, né? Então, assim, aprova-se uma reforma tributária na Câmara, de forma assodada, né? Se você for na rua aí perguntar para o transeunte, ou para o pequeno comerciante, ou para o feirante, ou para o pequeno industriário, às vezes a pessoa não vai nem saber que foi aprovada uma reforma tributária. Nós escutamos, inclusive, um deputado federal falar a respeito disso, e ele desafiou os mais de 500 deputados federais e os 81 senadores, né, a respeito se eles sabiam exatamente do que o assunto se tratava. E é impressionante porque a gente percebe claramente que nem mesmo os congressistas estão certos daquilo que estão votando. Isso tem causado assim, uma insegurança tremenda em muita gente, até porque esta reforma tributária parece um queijo suíço, cheio de buracos que vão ser preenchidos ao longo das próximas semanas e meses com as medidas que ainda vão ser adotadas pelo próprio Congresso. Como é que vocês estão discutindo isso, inclusive com os parlamentares que são da frente do agronegócio do país? Essa reforma, esse buraco que você mencionou na reforma vai ser preenchido com as leis complementares, né? Isso é um perigo, porque a gente não sabe que leis são essas e como Eu acho que a primeira pergunta que o cidadão comum tem que fazer para o parlamentar é o seguinte: você aprovou uma reforma tributária para qual alíquota? Ninguém sabe a alíquota que vai vir por lei complementar. O texto que foi aprovado na Câmara tem mais de 20 poderá, ou seja, cheio de subjetividade, né? Deixa tudo para discutir em lei complementar, né? Então, assim, foi passado um cheque em branco nessa primeira votação, foi passado um cheque em branco. Simplesmente aprovaram algo que ninguém sabe qual vai ser a carga tributária que vem por aí. A pressão em cima do Senado, porque agora passa pelo Senado da República, né, a confirmação desta aprovação que ora aconteceu semana passada em 2 votações na Câmara Federal. Qual que é, na visão da ProSoja, que tem conversado com o Brasil inteiro, dentro do setor ao qual vocês representam, qual a visão que vocês têm do Senado da República em receber essa proposta de reforma tributária do jeito que está chegando para eles? A competência do Senado seria simplesmente para revisar, né, o texto, órgão revisor. Mas, nesse caso, a gente entende que o Senado vai ter que fazer o papel que a Câmara não fez. Para você ter uma ideia, quando foi discutido o Código Florestal, que é uma lei ordinária, não é nenhuma proposta de emenda à Constituição, foram feitas centenas de audiências públicas. Para quê? Para debater com a sociedade. Essa é a função da Casa Legislativa, debater com a sociedade aqueles impactos positivos ou negativos que podem advir, né? Não é possível um texto ser apresentado no dia 22 de junho e ser votado e aprovado 12 dias úteis depois. Ledo engano do presidente Arthur Lira em seu discurso, eu vi numa entrevista dele falando que o tema foi altamente debatido. Com quem? Com a sociedade? Com o cidadão comum? O cidadão comum nem sabe que está tramitando uma reforma tributária. Então, a gente espera que o Senado Federal não tenha esse assodamento, discuta a questão da forma como deve ser discutida com a sociedade, apresente números, né? O cidadão comum que está nos assistindo, por exemplo, não sabe quanto que é cobrado de tributo hoje nessa camisa e quanto que vai ser cobrado com essa reforma tributária. Ele precisa saber dos impactos que vão advir, se para menos ou se para mais. Nós brasileiros, nos últimos anos, infelizmente, aprendemos a sofrer por antecipação, sem saber de onde vai vir a doença ou o mal que vai causar essa dor que a gente já sente agora. Né? Tudo por conta exatamente dessas medidas que são adotadas, principalmente no setor econômico, que deixa todo mundo navegar no escuro. Vocês estão falando muito em prejuízo. Outra preocupação que nos vem é porque nós estamos falando de um setor que é a produção do alimento.
basicamente, grande parte do agronegócio, não é única e exclusivamente voltada para a alimentação, mas grande parte do setor do agronegócio gira em torno do alimento, da produção de alimento. Quando vocês falam em prejuízo, nós estamos falando em perdas. Quando nós falamos em perdas, é óbvio que o setor vai ter que buscar recuperar essas perdas. E quando fala em recuperação de perdas, está falando no aumento exatamente de produtos. É isso mesmo que nós estamos aí a ver logo na frente, aumento nos produtos? O que acontece? A produção hoje primária, ela é desonerada. E isso acontece em todos os países desenvolvidos, face à desoneração na produção primária de alimentos, porque o custo de produção já é muito caro e o risco já é muito alto. Então, os concorrentes do Brasil na produção de alimento, Estados Unidos, a própria Europa, Argentina, Canadá, Argentina não necessariamente, mas Canadá, eles desoneram a produção de alimentos. Por quê? Porque é uma questão de segurança nacional para você oferecer um produto mais barato, transformado mais barato lá na frente, né? Hoje, lá na Europa, a gente pode dizer que o produtor lá é um funcionário público, de tanto de subsídio que ele recebe para produzir alimento. E aqui no Brasil a gente está caminhando num sentido contrário, né? De um possível aumento de carga tributária para o setor, né? O pessoal do Ministério da Fazenda fala que é uma transferência de carga tributária para equilibrar, né? Mas, nesse sentido, como é que você vai transferir, por exemplo, as obrigações e a carga tributária de uma grande indústria que está enquadrada no lucro real para um pequeno produtor que sequer tem estrutura para fazer uma conta de crédito e débito contábil, né? Como é que você vai dar um regime específico para bancos? Banco é o setor que mais lucra nesse país e está lá no texto que foi aprovado, vai ter um regime específico para bancos. Criaram-se tantos regimes específicos nesse texto de última hora e foi aprovado que, no final da conta, o IVA vai ser alto para todo mundo, até para a grande indústria. Isso é muito sério. Eu tenho uma fala do presidente do Instituto Pensar Agro, o Nilson Leitão. Ele até nos enviou esta fala hoje. Eu queria compartilhar contigo porque ele pensa totalmente diferente daquilo que nós conversamos até aqui. Ele acredita que esta reforma vai beneficiar e muito. E ele chega a citar que os produtos da cesta básica vão ter alíquota zero. Vamos escutar o ex-deputado federal pelo estado de Mato Grosso, Nilson Leitão. Tem muita gente criticando o parlamentar que votou a favor da reforma tributária, mas às vezes não está compreendendo o que se votou. Foi apresentado um texto 10 dias atrás e foi apresentado um texto novo no dia da votação, negociado totalmente com a Frente Parlamentar da Agropecuária, onde reduz o preço de alimentos para todos os brasileiros. A cesta básica toda de alimentos será reduzida a alíquota zero, não terá nada de imposto para esses alimentos. A grande maioria, 98% do pequeno e do médio produtor rural não vai pagar imposto, ele está isento, ele não chega nesse nível de contribuinte de impostos no Brasil. O integrado, aquele que produz o frango, o porco, que vende para os grandes frigoríficos, mas é um pequeno produtor, não vai pagar imposto, ele está isento totalmente disso tudo. Vai simplificar o sistema tributário, reduzindo de 5 itens de impostos para 3. Isso tudo facilita a vida do brasileiro. E o consumidor, quando chegar no supermercado, a partir dessa legislação, ele vai saber se tem imposto embutido e quanto que é, que hoje ele não sabe. Ele sabe o preço do quilo do arroz, mas não sabe quanto que é de imposto. Ele vai passar a saber também, mas vai ser alíquota zero na sua grande maioria. Enfim, o parlamentar que votou favorável merece os nossos parabéns, porque é um tema que está há 30 anos na Câmara Federal. Todos os governos falam que querem votar, mas isso não é um mérito do governo A, governo B, é um mérito do Congresso Nacional. O presidente da Câmara avocou para o seu peito essa responsabilidade, a Frente Parlamentar da Agropecuária, com outras bancadas, abraçaram a causa para evoluir o Brasil, destravar, dar eficiência, simplificar e reduzir o preço de alimento em todo o Brasil e vai melhorar a vida do brasileiro com isso. Então, parabéns aos parlamentares, parabéns ao deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que liderou esse processo, recebendo críticas, mas ali na frente vai saber que quem votou, votou a favor de simplificar, de reduzir o preço, votou a favor das pessoas mais simples, dos mais pobres e de um Brasil que precisa ser desburocratizado. Bem, aí está a fala do ex-deputado federal Nilson Leitão,
do PSDB, ele que está como presidente do Instituto Pensar Agro, que dá a base de sustentabilidade da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, que inclusive, Wellington, numa fala do relator, deputado Aguinaldo Pinheiro, ele decidiu determinar uma redução de 60% na alíquota do tributo que será cobrado sobre os produtos agropecuários. Com isso, ele entende que a alíquota para o setor será de 40% da alíquota padrão do imposto sobre consumo. E também ele falou de boca cheia que elevou de 2 milhões para 3,6 milhões de reais o limite de faturamento para que produtores rurais tenham isenção tributária, uma espécie de simples do agro, como ele bem intitulou. Diante desta fala do relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e da fala que nós ouvimos agora do Nilson Leitão, há uma concordância em tudo isso com o posicionamento hoje da AproSoja? Eu gostaria de responder devolvendo uma pergunta para o deputado Aguinaldo Ribeiro, né? A alíquota reduzida de 60%, redução de 60%, de qual alíquota? Né? Isso ele não deixou claro. Pois é, ele deveria ter apresentado, então, pelo menos uma minuta ou uma estimativa de alíquota para que os setores consigam calcular os seus impactos. Né? É como eu disse, passaram um cheque em branco e está todo mundo no escuro. Outra questão que você pontuou, né? Limite de 3,6 milhões para aquele produtor, ele pode escolher se ele quer optar por esse sistema ou não. 3,6 milhões de faturamento vai atender um produtor em Mato Grosso, pequeno, que planta seus 300 hectares de soja, vamos colocar assim, 300 hectares de milho. É a grande maioria? É até a maioria no estado, porque até 500 hectares são 50% dos produtores. Mas, acima disso, ninguém vai conseguir não optar pelo regime. Vai ter que ser obrigatoriamente entrar no regime e fazer aquilo que eu já falei, né? Contas de crédito e débito contábil. Muitas vezes não vai conseguir aproveitar seu crédito, porque o produtor não tem essa estrutura, a mesma estrutura de uma empresa, ou de uma grande indústria, ou de uma grande empresa, ou de um banco. Então, provavelmente, ele vai tomar prejuízo já de saída, não conseguindo aproveitar os seus créditos. Em relação à fala do presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão, que a gente respeita muito, nós, a AproSoja, fazemos parte do Instituto Pensar Agro, fomos a única entidade que não assinamos a carta que eles fizeram em apoio aos parlamentares, de certa forma até comemorando a reforma e parabenizando pela reforma. Por quê? Primeiro, não concordamos com a forma como se tramitou, sem debate, sem transparência e um texto muito subjetivo. Mas ao longo desses quase 3 anos, não houve essas discussões em Brasília? Nunca. O governo nunca apresentou os números. Nem antes, e nem durante, e nem agora. Nós não somos contra a reforma tributária, a gente é contra com o que está sendo apresentado. Pode simplificar diminuindo de 5 tributos para 3? Pode, mas se você fizesse uma reforma da legislação do ICMS, unificando a legislação do ICMS, também simplificaria basicamente tudo que está sendo colocado na reforma tributária. Eu estava acompanhando uma reportagem em São Paulo, até diante da própria discussão que gerou em torno de Bolsonaro e o governador Tarcísio de São Paulo. Bolsonaro forçando o governador Tarcísio a convencer os deputados federais do Republicanos para votar contra a reforma tributária. E Tarcísio chegou e disse para ele: mas como é que eu vou fazer isso, presidente? Porque eu estaria indo contra os interesses do meu Estado. Né? Porque o Tarcísio deixou bem claro que para São Paulo essa reforma tributária, da maneira como ela se desenhou, é extremamente interessante. Agora, eu acredito que para Mato Grosso, nem tanto. Por quê? Porque Mato Grosso não é um estado de grande consumo, é um estado que produz, mas não é um estado que consome aquilo que produz, diferentemente de São Paulo, que além de produzir,
tem a capacidade de absorver toda essa produção. Então, para eles, isso vai ser extraordinário, né? A diferença não é exatamente essa entre estados produtores e consumidores daquilo que produz para os estados que são só produtores, como é o caso de Mato Grosso, onde a industrialização ela é praticamente zero? Antes de responder, eu vou só voltar num ponto da cesta básica que o Nilson tocou. O que acontece? Realmente, eles estão prevendo a alíquota zero para a cesta básica. Certo. Mas a gente entende que os produtos que irão talvez pagar menos carga tributária são aqueles produtos de cadeia longa, ou seja, quanto mais processado industrialmente o leite produto... e carne está fora. Produto que é beneficiado, como leite, arroz e feijão, há estimativa que talvez haja um aumento de carga tributária. Por quê? Porque não vai ter tanto aproveitamento de crédito e débito na operação. A carga tributária em cima do leite, se me corrija se eu estiver errado, é em torno de 2%. Isso. Já a da carne, a carga tributária é de 3%. Né? Há quem diga que com essa reforma vai subir para 12%, tanto leite quanto carne. Ou seja, subindo 12% essa alíquota, obviamente essa diferença vai para o bolso do consumidor, porque ela não entra no pacote da cesta básica. Né? Então, quer dizer... E tem mais uma questão. Sim. Esses produtos que terão alíquota zero ainda serão definidos numa lista de uma lei complementar a ser aprovada. Por exemplo, porque é um alimento também do brasileiro, do pobre, vai entrar nessa cesta, nesse pacote da cesta básica? Então, são situações que eu confesso que eu estou assim, sofrendo por antecipação. Por quê? Porque o resultado disso, para alguns, pode ser extraordinário. Para São Paulo, como eu acabei de dizer, vai ser excelente. Agora, para Mato Grosso, corre-se o risco de não ser tão interessante assim e nós começarmos a debruçar em cima de discussões e especulações em torno de aumento de valores, de preços de produto de consumo aqui. Mais do que São Paulo, eu cito o Distrito Federal. O Distrito Federal é um dos estados onde tem, acho que a maior renda per capita do Brasil. Sim. É um distrito, vamos chamar assim, né, altamente consumidor. Certo. Quem mais vai se beneficiar com essa reforma tributária é o Distrito Federal, porque tem um poder aquisitivo muito grande e consome muito, mas não produz nada. Certo. Né? São Paulo ainda tem produção, tem industrialização, vai ser um dos maiores beneficiados também. Mato Grosso não tem consumo, tem produção, mas agora transferiram, né, essa arrecadação no consumo, né? Então, Mato Grosso, ao longo do tempo, vai ser prejudicado. Nós estamos engateando no nosso processo de industrialização. Como é que vai ficar o processo de industrialização de Mato Grosso? Ah, tá, vão manter aí os benefícios fiscais até 2032. Tá, mas e se até lá Mato Grosso não estiver consolidado no seu parque industrial? Como é que vai ser de lá para frente? Não, né? Tem muita coisa ainda que precisa ser explicada. Inclusive, o próprio governador Mauro Mendes, em entrevista para a nossa equipe hoje, inclusive, para o Danilo Figueiredo. Foi hoje, né, Danilo? Você conversou com o governador hoje, não foi? Conversei com o governador hoje, na posse lá do Fábio Garcia. Certo. Ele disse que a condicionante principal para aprovação, para ele mudar de lado e apoiar a aprovação, foi a questão de uma emenda do Estado, onde permite a criação de uma contribuição estadual para produtos primários e semi-elaborados. A partir dessa emenda, tornou-se garantida a manutenção do FETAB, que inclusive vai até aumentar a arrecadação para pouco mais de 3 bilhões. Perfeito. Vamos ouvir então a fala do governador Mauro Mendes. Nós conseguimos emplacar essa emenda, eu pedi pessoalmente a ele, coloquei no grupo de parlamentares que algumas das reivindicações de Mato Grosso, a cesta básica, gente, estava sendo tributada. Mato Grosso talvez foi o único estado que circulou um documento na mídia nacional, e acredito que aqui também, onde a Secretaria da Fazenda demonstrava numericamente, com base real, no caso Mato Grosso, o aumento que teria na cesta básica e na tributação do agro. Então, esses dois pontos foram também atendidos, além da FETAB. Olha, se a gente apresenta 3 pontos fundamentais, e eles foram razoavelmente, 100% atendido, que eu incluí,
né, a tributação do FETAB, mantê-la para os próximos anos, e houve também uma desoneração da cesta básica e o agro parcialmente atendido. Então não tinha como, né, e eu coloquei isso também, a minha opinião. Agora, eu não sou dono do voto de ninguém, cabe a mim, como qualquer cidadão pode fazer um pedido, e eu fiz. Nós vamos dialogar com o Senado, principalmente para, número 1, garantir a competitividade do setor industrial Mato Grosso frente ao Sul e Sudeste. Não só de Mato Grosso, mas do Centro-Oeste, Norte e Nordeste brasileiro. Nós vamos trabalhar para melhorar a composição do Conselho Federativo. 3, nós vamos trabalhar para tentar melhorar o seguro-receita, que também, né, está em patamares que nós julgamos que não corresponde à realidade do impacto que vai causar. Já houve um avanço, estabeleceu-se 3% de seguro-receita e nós achamos que ele pode chegar a 5%. E vamos trabalhar também para tirar um pouco dos privilégios que tem hoje o mercado eletrônico, que está destruindo a pequena loja, né, do comércio, do varejo em todo o Brasil. Então são 5 temas importantes e que nós vamos fazer o debate lá no Senado Federal com o apoio do Jaime, da Margarete e do Mauro Carvalho. Bom, está aí a fala do governador Mauro Mendes externando essa preocupação que passa a ser, por enquanto, volto a dizer, um sofrimento e uma dor que nós já estamos sentindo aqui por antecipação. Né? Essa é a realidade. A reforma unifica 5 tributos: ICMS, ISS, IPI, PIS e CONFINS, e cria o Imposto sobre Valor Agregado, que passa a se chamar IVA, que será dividido em 2, o IVA federal e o IVA dos estados e municípios. O outro imposto na verdade, o IVA dos estados e municípios vai substituir o ICMS e o ISS e será chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O Wellington, eu confesso que vai ser ainda um pouco demorado para a gente conseguir processar tudo isso e alinhar toda essa cadeia de produtos, esses mixes de produtos e serviços a serem enquadrados dentro desses novos impostos. Eu acho que nós vamos ter que sentar num banco de escola novamente para estudar tudo isso daí, porque o anterior já era difícil de compreender, agora eu penso que vai ficar mais complicado ainda. Vai ficar muito mais complicado ainda no período de transição, porque no período de transição, até 2032, nós vamos conviver com os 2 sistemas, o sistema atual e o sistema que foi aprovado na reforma tributária. Então, assim, se você é prestador de serviço, se prepare que seu contador vai mandar uma mensalidade mais alta, né? Realmente, criou-se o IBS, que é a fusão do ICMS com o ISS, o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é a fusão do PIS e COFINS, não iria fazer tanta diferença se mantesse da forma que está, mais o IPI, e criou-se também o imposto seletivo, que vai ser um imposto, por exemplo, sobre bens perniciosos de consumo, por exemplo, bebida alcoólica, poderá ter uma alíquota sobretaxada, né? Eles dizem isso, esse será o imposto seletivo. Então, a gente não sabe, Nilson Leitão é nosso amigo, mas a gente não sabe se vai realmente simplificar ou não, né? Eu penso que ele parte desse princípio da simplificação, porque vai diminuir de 5 para 3 tributos, mas como vai ser operacionalizado, qual a alíquota, não tem nada definido. A lei complementar vai decidir. É muito sério tudo isso que nós estamos acompanhando aí. Eu estou entrevistando nessa noite o diretor executivo da ProSoja, o Wellington Andrade. Wellington, eu quero te agradecer, muito obrigado aí pela sua disposição de estar aqui conosco. Acho que ficou muito claro aí para os mato-grossenses dos mais de 118 municípios que nos assistem nesse momento, a respeito ainda desta confusão em torno da reforma tributária, que nós só vamos ter uma clara definição, e eu quero crer, a partir do momento em que o Senado da República avaliar esta reforma, esta nova medida a ser adotada aqui no país e em prática no mercado, no dia a dia do consumidor. É só lá que a gente vai ter ideia de como isso na prática vai funcionar, né? Mas antes de nós irmos para o intervalo comercial, eu estou nesse momento ao vivo
né, com a Andressa Salles, dentro do Parque de Exposição da Acrimate, aqui em Mato Grosso. É a 55ª Expoagro. Andressa, boa noite. Boa noite, Agnello. Boa noite a você que acompanha o programa Passando a Limpo. Nesse momento, a Expoagro chega no seu 3º dia, ampliando a programação. Nessa segunda-feira está acontecendo a solenidade oficial, a abertura do Fórum das Cadeias Produtivas, além das oficinas técnicas e atrações musicais também. Autoridades políticas como o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o governo do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, deputados federais, deputados estaduais, senadores, todos estão aqui prestigiando esse grande evento, Agnello. Agora eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico fazer um breve passeio para mostrar um pouquinho o evento e já já a gente volta. Ok, Andressa, muito obrigado aí. Nós estamos vendo imagens do Parque de Exposição, né? Hoje foi o lançamento oficial da 55ª Expoagro, com a presença do ministro Carlos Fávaro, com a presença do governador Mauro Mendes e muitas outras autoridades. Daqui a pouco você volta, né? Eu queria muito daqui a pouco, viu, Andressa, se possível, falar com o Celso Nogueira, presidente da Acrimate, e de outras personalidades mais que estão conosco aí nessa noite. Perfeito, Agnello. A gente está realizando um governador do estado. Perfeito. Bom, Andressa Salles, ao vivo do Parque de Exposição aqui de Cuiabá. Wellington, olha, eu quero te agradecer, Wellington, faz favor aqui, isso aí, bacana, eu quero te agradecer bastante aí por você ter vindo aqui, um prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? Eu espero que você volte mais vezes aqui para nós estarmos falando exatamente desse que é para o estado de Mato Grosso o setor mais importante, que é o agronegócio, né? E é um assunto que nos interessa, é um assunto que nós precisamos estar antenados e a presença da ProSoja aqui vai enriquecer bastante esse debate. Obrigado, Agnello. Eu que agradeço. A ProSoja está à disposição para continuar o debate. A gente entende que ainda vai ser um debate um pouco longo e pode contar com a gente para esse debate. Perfeito. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência. Continue comigo aqui no Passando a Limpo, que volta já. De volta com o programa Passando a Limpo, agradecendo a você pelo carinho, pela sua companhia e também pela sua audiência. São 19 horas e 53 minutos, né? São 19 horas e 53 minutos. Ô Hermes, alguma novidade por aí, meu nobre Hermes? Boa noite, Agnello Corbellino. Boa Sim, noite. com certeza. Quero indicar aqui o pessoal entrar lá no matogrossoMais.com.br, que é um excelente site, Agnello. Tudo falando sobre Mato Grosso, sobre o Brasil, Tá sobre o ali, mundo. Tira aquela... Opa, isso, aí, agora tá certo. Ó. Aham. Mauro Mendes diz que diálogo sobre a reforma tributária continua no Senado. É verdade, acabamos de ouvir ele falando sobre isso daí, né? Tem muita informação aí mesmo, né? Fábio Garcia reforça isso que está aí, Hermes? Exatamente. Fábio Garcia reforça compromisso com a eficiência. Ele diz o seguinte: continuaremos buscando o melhor para a sociedade. Perfeito, bacana. Investigado por homicídio, tem 5 mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil. Oportunidades de negociações pelo mutirão de conciliação fiscal segue até o dia 31 de julho, e isso é na Procuradoria-Geral do município. É muito interessante, pode ir lá, certo. Você que está devendo. Ô Hermes, como é que está o nosso WhatsApp aí? Tem mensagens aí no 999-300012, cara? Muita gente mandando mensagem. Por gentileza. Vamos lá, vamos Pessoal colocar mandando aqui. Mensagem. Faz tempo que a gente não lê mensagem aqui. Vamos lá. Rapaz? O povo está brigando comigo que a gente não está lendo mensagem. Teria que colocar uns que é vamos lá. Hoje tinha mais de 10 capivara. Boa noite, tudo bem? Olha, eu gostaria de pedir um favor a você ali na rua lateral do Detran e o parque.
Parque das Águas, né? Outro dia tinha um monte de capivara, um até foi acidentado. Hoje tinha mais de 10 atravessando, mas graças a Deus voltaram enfim, teria que colocar uns quebra-molas ali, alertas para as pessoas, né, os motoristas. Obrigado, viu, Mari, pelas informações aí que você está passando com relação a essa situação das capivaras ali nesse parque aí. Boa noite, Agnello. Manda um abraço para nós aqui no bairro Boa Esperança, em Rondonópolis. É o Alex e toda a família que todas as noites estão nos assistindo lá. Muito obrigado, viu? Daqui a pouco eu vou ler mais mensagens, porque o Danilo Figueiredo traz informações aqui da Prefeitura. Danilo. A nossa equipe conversou com o vice-prefeito José Roberto Estopa, que explicou como serão realizados os trabalhos de requalificação da parte antiga do mercado do Porto. A matéria dela, Andressa Salles. Para garantir que seja executada com excelência e qualidade, tanto para os permissionários e feirantes que dedicam suas vidas para fornecer alimento às famílias cuiabanas, quanto para os fiéis clientes do Mercado do Porto, a Prefeitura de Cuiabá está fazendo todos os ajustes para a entrega da primeira etapa do principal ponto de encontro da gastronomia local, marcada para o dia 21 de julho. Mais um compromisso que nós assumimos que está sendo cumprido. No dia 21, já tem data e horário da entrega da ampliação. Esta é a parte que está sendo ampliada. Nós vamos entregar dia 21, 9 horas da manhã, a ampliação da Feira do Porto, tá? Para que a gente possa fechar a parte antiga para começar também, aí sim, a requalificação, a reforma da parte antiga. Então, na verdade, dia 21 nós estamos entregando aqui um importante cartão postal para Cuiabá. Vocês estão presenciando hoje aí que estamos apenas, vamos dizer assim, na decoração. É uma feira que vai ter elevador, que respeita o cadeirante, que respeita a acessibilidade e que, acima de tudo, respeita quem trabalha, respeita os permissionários, que são os feirantes. A segunda etapa da obra envolve a reforma completa do espaço atual após a inauguração do novo local, expandindo ainda mais as possibilidades e a infraestrutura do mercado. O estacionamento você viu aí que está basicamente tudo pronto, todo sinalizado, com locais para deficientes, tá? Na verdade, 2 dias antes do dia 21, no dia 19, eles já vão fechar e já vão começar a mudança. Você está vendo aí que alguém já está mudando uma coisa ou outra, botando climatizador, colocando tudo aí, para que no dia 21, às 9 horas da manhã, só vamos erguer a porta. Vai estar funcionando aqui 100%. Obviamente, uma parte desses feirantes vão ficar de forma provisória, por exemplo. Os queijeiros, o pessoal que mexe com queijo, tá? Ele vai ficar nesta parte de baixo aqui, num espaço provisório que nós estamos montando aqui. O pessoal do peixe, da carne, vai ficar naquela parte de fora, naquelas tendas, um espaço que nós estamos montando especialmente para eles, até que a feira seja completamente requalificada. A nova estrutura do Mercado do Porto contará com 2 pisos climatizados, proporcionando conforto em qualquer estação do ano. Uma ampla praça de alimentação, que contará com 18 lojas entre restaurantes e lanchonetes. Outra novidade é a acessibilidade, que foi uma das prioridades durante a construção. O prédio tem uma rampa que fica na entrada da lateral do mercado e os banheiros também contam com ferramentas para facilitar o trânsito de pessoas com mobilidades reduzidas. Na parte de fora, haverá tendas. Olha, obrigado aí, uma matéria linda, né? Vamos voltar a falar do Mercado do Porto. Eu vou agora ao vivo lá para o Parque de Exposição novamente. Pode abrir mais aí, Caldeira, para mim? Porque eu estou nesse momento ao vivo com a Andressa Salles, com a presença ao lado aí do governador Mauro Mendes. Andressa, é com você, boa noite. Boa noite novamente, voltei, como eu havia anunciado aí na nossa primeira entrada, eu estou agora com o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, ele que aqui está falando com o pessoal da imprensa, vai falar com a gente também. Nós temos a honra de ter o estado de Mato Grosso como o maior produtor brasileiro do agro.
Mas o agro não é só a grande produção, o agro não é só, né, o grande plantador de algodão, de milho, de soja, nem um grande pecuarista. Acho que todos são importantes. A cadeia é feita de grandes, de médios e de milhares de pequenos produtores nessas áreas. E esta feira ela tem, com certeza, um espaço muito grande para representar todas essas pessoas, trazendo novidades tecnológicas, trazendo inovação, fazendo essa integração aqui na capital, que é o local mais adequado para uma grande feira, porque aqui nós temos a maior rede hoteleira, nós temos outras opções de entretenimento para quem vem de fora, vem do interior. Então nós podemos recuperar, e é isso que a gente deseja, o seu espaço, sem ferir o espaço das feiras importantes que já existem do grande agronegócio realizado no interior, em importantes cidades do nosso estado. Governador, qual foi o investimento do governo do estado aí nessa feira tão importante para Mato Grosso, a região centro-oeste? 3,7 milhões de reais de investimento para que nós pudéssemos auxiliar na realização desse importante evento do agro, das cadeias produtivas e também trazendo para cá uma série de novidades e de inovação tecnológica. Mudando um pouquinho de assunto, falando de política, é claro, queria que o senhor falasse sobre essa questão da reforma tributária. Mato Grosso aí, graças a Deus, teve uma mudança no texto, né? O senhor conseguiu trazer aí importantes avanços. Graças a Deus nós conseguimos, né? A reforma tributária é um tema antigo no Brasil, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar. Nos últimos 30 anos fala-se muito, com muita coisa no Brasil, né? Fala-se muito e faz-se pouco, os políticos são bons nisso. E até que enfim houve uma vontade política do Congresso, principalmente do presidente Lira, do relator Aguinaldo, e aí pegou para fazer. Não é que fizeram, porque nós estamos começando o processo, porque agora vai para o Senado, depois volta para a Câmara, até haver consenso e aí finalizar um texto que eu espero que seja bom para o Brasil. O primeiro texto apresentado era muito ruim para Mato Grosso. E como exemplo disso, eu dou, gente, tributava a cesta básica, que hoje ela é praticamente quase que isenta. O arroz, a carne, nós pagamos 2%, o açúcar 3,5%, ia passar a pagar 12,5%. Então isso aumentaria o custo para o cidadão e nós achamos aquilo um absurdo. Criticamos esse ponto, criticamos o excesso de taxação do agronegócio, que todos têm que contribuir, mas não pode haver um excesso de taxação, que isso poderia ser prejudicial. Essa aqui é a maior e a mais importante cadeia, né, da economia brasileira. E pontos que nós trabalhamos lá junto com a nossa, né, bancada, mas principalmente com a atuação do deputado Fábio Garcia, e no final eu acho que saiu um texto melhor do que entrou, e no Senado vamos trabalhar para que novos avanços possam acontecer. Muito obrigado pela sua participação. Agnello, como você disse, nós vamos continuar acompanhando aí todos os dias da solenidade. E agora nós vamos falar com o deputado federal Fábio Garcia, ele que tomou posse aí na sexta-feira, né, na Casa Civil. Só um momentinho que já está chegando aqui o deputado. Bom, deputado, queria que o senhor falasse aí sobre a 55ª Expo Agro, né? Um evento muito importante para a região centro-oeste, para o nosso estado de Mato Grosso. Muito importante. O setor, o agronegócio mato-grossense é destaque mundial. Nós somos hoje o terceiro maior produtor do mundo. E essa é uma feira muito tradicional nossa, do nosso agronegócio, ainda quando era incipiente. Começou com a pecuária. Portanto, é muito bom a gente ver que essas feiras tradicionais continuam e que a gente possa valorizar a pecuária brasileira, a pecuária mato-grossense e também o agronegócio, promover. E aqui na capital, que é a capital, querendo ou não, é a capital do agronegócio e do Pantanal. Andressa, você me ouve, Andressa? Daqui a pouco com mais detalhes. Eu fico por aqui. Tá, obrigado. Eu vou para o intervalo comercial e volto na sequência. Das meninas da Expo Agro para a 55ª Expo Agro ao vivo nesse momento no Parque de Exposição, Andressa Salles novamente e ao lado o presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, Celso Nogueira. É com você, Andressa, novamente. Boa noite.
Boa noite novamente. Agora eu estou com o presidente do sindicato, como você falou. Muito legal, Agnello, essa matéria que você colocou aí no programa falando sobre o concurso, a seletiva da rainha da Expoagro. Mas quem vai mais me falar sobre a programação de hoje e toda a programação da Expoagro para todos esses dias é ele, Celso Nogueira. Boa noite. Boa noite. Hoje é um dia maravilhoso. Temos aí uma noite evangélica com Gabriel Guedes, Dedé de Jesus, Silvani, várias atrações regionais, né, para falar de Deus. Aí nós temos na terça-feira amanhã, o Bem Mato Grosso, com o meu amigo Peixe Kuma, que vai fazer uma noite maravilhosa com o Renata Prado e mais convidados. Na quarta-feira nós temos 2-1, fazendo um grande show com vários convidados também. Quinta-feira, abertura do rodeio. Nós temos a oportunidade de fazer pela primeira vez da história da Expoagro uma abertura de rodeio de portões aberto e com um grande show do Léo Chaves. Então, à noite, que a gente espera aí no mínimo 30 mil pessoas nesta noite. Sexta-feira, Barão da Pesadinha e rodeio. E sábado à noite que vai explodir, não tem mais camarote, tá uma procura enorme, sabe? Tá muito legal, que é a noite de final do rodeio. Ana Castela e Gustavo Mioto. E domingo temos a celebração católica para poder unir as igrejas. O dia que nós pensamos que as igrejas todas são maravilhosas, que crente e católico todos só falam de Deus, a gente vai muito longe. Hoje nós tivemos aí a abertura oficial, né, a solenidade aí reunindo várias autoridades políticas falando aí sobre o início do Fórum das Cadeias Produtivas, das oficinas técnicas. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Hoje foi uma abertura maravilhosa, uma abertura assim, recorde de todos os tempos. Tivemos o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nos prestigiando, o governador do estado, vários deputados estaduais, vários deputados federais, muitas autoridades, né? Então isso foi muito importante. E além dessa programação também, durante a semana, nós temos na quarta e quinta a SEMA no Campo. A secretária de SEMA, Luciana, vai estar com vários técnicos aqui no Parque Exposição em 2 períodos, matutino e vespertino, para poder trazer a qualquer dúvida que o produtor tiver. Então as pessoas demonizam muito a SEMA, mas a SEMA está vindo de encontro a nós, isso é muito importante. Quero parabenizar não a secretária da SEMA, mas também o governo do estado por nos dar esse suporte, que o nosso Código Florestal é o código mais rigoroso do mundo. E às vezes as pessoas nos julgam como pessoa depravador. E o produtor rural não é depravador. Existem pessoas erradas, como existe em todos os setores. Mas 98% das pessoas que têm código florestal trabalha certo e não é degradador do meio ambiente. É isso, Agnello. Eu fico por aqui. Amanhã nossa equipe está de volta. Para quem for curtir a Expoagro hoje, está acontecendo aí, como o presidente falou, os shows gospels, né? Hoje o Eduardo Guedes está fazendo show juntamente com uma grande equipe. E para quem vai curtir, boa noite. Eu fico por aqui. Obrigado, Andressa. Celso Nogueira, presidente do Sindicato Rural, também conosco nessa noite, ao vivo, com exclusividade do Parque de Exposição na 55ª Expoagro. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado pelo trabalho, Andressa. Bem, olha, eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência. Não sai daí não, continue comigo aqui no Passando a Limpo, que volta já. De volta com o programa Passando a Limpo, 20 horas e 23 minutos. Deixa eu trazer um recado especial para você desta empresa que é um sucesso, Gurizão Off-Road, né? Esta empresa que é diferenciada, é a única do Mato Grosso que oferece para você essas máquinas que você está vendo aí, que fica exatamente situada no coração de Cuiabá, na Avenida Carmindo de Campos, ali na região do Jardim Paulista, com um telefone muito fácil para você, 981 30 19 19. Acompanhe essa loja, o Gurizão, aqui em Cuiabá. Bem-vindo a Gurizão Off-Road, uma concessionária CF Moto, uma loja sólida e confiável que está no mercado há mais de 20 anos. E hoje, oferecendo quadriciclos, UTVs e SSV CF Moto no estado de Mato Grosso.
Oferecemos uma variedade de modelos de veículos para todos os tipos de necessidades. Seja para trabalho, lazer ou aventura, temos o modelo certo para você. E com uma garantia de 1 ano CF Moto, você pode ter certeza de que está comprando um modelo de qualidade que irá atender às suas necessidades. Nossos veículos são robustos e possuem um design arrojado e inovador, além de um desempenho, potência e segurança incríveis. Sem falar que todos eles vêm equipados com guincho de série. Você pode experimentar a liberdade e a versatilidade dos nossos veículos em uma aventura off-road inesquecível. Nossos veículos oferecem uma experiência única de liberdade e aventura, permitindo que você explore paisagens incríveis de uma forma prática e divertida. Nós acreditamos no crescimento e no desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Por isso, a Gurizão Off-Road, visando colaborar com o setor mais importante do nosso estado, que é o agronegócio, está de mãos dadas agora com a CF Moto Brasil. Portanto, somos uma concessionária completa CF Moto. Essa é a bandeira que iremos defender. Junte-se a nós nessa jornada e experimente a liberdade, a emoção e a eficiência de nossos veículos. Não perca mais tempo. Venha a Gurizão Off-Road, agende um test ride e descubra o poder e a emoção de pilotar nossos veículos. Estamos esperando por você. Gurizão Off-Road, sua concessionária CF Moto. Avenida Carmindo de Campos, 2080, Cuiabá. Unidos no campo. Um grande abraço a toda a equipe do Gurizão, né? Off-Road, de sucesso. Parabéns a vocês, viu? Bem, o Caldeira, me acompanha aqui, querido, por favor. Né? Alguma informação de última hora aí, o Danilo, tem alguma informação de última hora aí ou não? Agnello, por hora não. As notícias da reforma tributária ainda estão em discussão. Hoje, lá com exceção na posse do deputado Fábio Garcia como novo secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, com exceção da coronel Fernanda, do coronel Assis, do Abílio e da Gisela Simona, que tomou posse na semana passada no lugar do deputado Fábio Garcia. Era um clima de otimismo ali no Palácio Paiaguás e amanhã nós teremos mais matérias, mais personalidades. Hoje estava repleto ali, Agnello, as estrelas da política do estado de Mato Grosso, todas presentes nessa solenidade. Perfeito. Hermes, traz um recado para nós da Nova Ótica. Agnello, hoje é 10 de julho e 10 de julho é dia da saúde ocular. É isso mesmo, você tem que cuidar mais dos seus olhos. Como? Indo no oftalmologista. Mesmo, você tem que procurar um oftalmologista, ou se você ainda não tem um oftalmologista, a Nova Ótica indica vários, é só ligar lá no 65-3627-2567, que a Nova Ótica indica vários oftalmologistas aqui dentro de Cuiabá e Várzea Grande. Você vai no médico, se caso precisar de óculos, aí você vai lá na Nova Ótica, que fica na Galeria Itália Center, sala 24, em frente ao Shopping Três Américas. Veja o VT da Nova Ótica. Você sabia que são poucas óticas que transmitem segurança? É verdade, a saúde dos seus olhos é coisa muito séria. Então, eu quero te apresentar a Nova Ótica. São 9 anos no mercado, cuidando da saúde visual com muito profissionalismo e dedicação. A Nova Ótica tem buscado fazer sempre o melhor para os seus clientes. Faça-nos uma visita. Venha conhecer toda a linha de óculos de grau e também óculos de sol. Estamos localizados na Avenida Fernando Correia da Costa, sala 24, na Galeria Itália. Temos uma variedade de produtos que eu tenho certeza que vai te agradar. Nova Ótica, seu novo estilo de ver a vida. Manda um WhatsApp agora no 65984731707 e quero te convidar para ir no Instagram da Nova Ótica também, que é Nova Ótica MT. Segue lá que sempre tem promoções através do Instagram. Nova Ótica, o seu novo estilo
de ver a vida. É com você, Agnello. Obrigado, Hermes. Bem, nós chegamos ao final de mais um programa Passando a Limpo. Amanhã não perca a cobertura completa ao vivo para Mato Grosso, da 55ª Expo Agro. Danilo Figueiredo, boa noite, até amanhã. Boa noite, Agnello. Boa noite, Hermes. Boa noite a você, telespectador, telespectadora. Obrigado pela sua presença e amanhã voltaremos ao vivo aqui nos estúdios da TV Cidade Verde para mais um Passando a Limpo. E eu estarei, Agnello, lá na Expo Agro, ao vivo, comentando, conversando com as pessoas e cobrindo o melhor da 55ª Expo Agro para todo o nosso estado de Mato Grosso. Bom trabalho para você, viu, amigo? Hermes, até amanhã. Até amanhã, agradeço a todos pela mensagem e obrigado, até amanhã. Bem, olha, na sequência tem o treino aberto com a equipe do Moreno e toda a equipe de futebol da TV Cidade Verde. Que Deus te abençoe. Até amanhã, às 19 horas, aqui no Passando a Limpo. Shalom.